It was a hard learning, but I think there's something that Hoje o react vai ser pesado, viu? Ó, Emma Watson exclusive. The truth behind why I walked away from fame. Cara, eu já coloquei aqui, ó, no capítulo que mais me interessa, Lessons from a Non-Traditional Childhood, que eu não vou ver o negócio todo, né? Não vou ver 2 horas de vídeo. Talvez, se vocês pedirem nos comentários, eu possa fazer uma parte 2 aqui, mas a ideia é que esse vídeo dure 20 minutos por aí. Então vamos assistir uma parte e eu vou estar comentando com vocês um pouco do inglês dela, um pouco do vocabulário, sotaque, etc. E claro, sobre o que ela tá falando, tá? Eu assisti o comecinho aqui e vou colocar nesse aqui que me interessou, que aí eu consigo ter uma reação genuína, né. Vamos lá. At the same time, I've always seen it as a strength, Deixa eu colocar a legenda pra vocês, espera aí. Vou colocar aqui, ó. yes. and it's something that has served me well in my marriage. It's served me well in my relationships, and at the same time, it has certain consequences that make you different or make you process things differently. And so, Não conheço esse cara, mas provavelmente ele é britânico, tá. Pelo menos fala num sotaque britânico. Yeah. and I remember one thing you shared with me that I was reading it. You said I used to spend my weekdays with mum and my weekends Mhm. with dad. Yeah. And you said it almost felt like you were changing costumes sometimes, Yes. and they're all like this two lives kind of Yeah. thing. Yes. And I feel that's so relatable. I feel like so many people can relate to that, whether their family was more traditional or wasn't. I Yeah. think every child has had this feeling of not fitting in quite and not Yes. knowing which life they're meant. To fit in é se encaixar. Fitting in. Yes, for sure. I think it's also why I've had to really navigate my relationship towards art and acting because I'm pretty sure É engraçado que no inglês americano eles pronunciam towards como towards, né, bem diferente. Towards é em direção a, ok? that I was using acting as a way of escaping how painful um my parents, like, it wasn't just the divorce, it was just like the continuing situation of living between two different houses and two different lives and two different sets of values. Irmão, viver isso na infância deve ser horrível, cara. Tá doido. Eu não sei o que é pior, você não ter pai, um pai presente na sua infância, né, e morar no meu caso eu tive meus avós, né, apesar de meu pai não estar presente, eu fui criado pela minha mãe e pelos meus avós, então eu tinha uma figura paterna, minha avó estava sempre ali comigo também, e minha mãe sempre trabalhando, né, então mas ainda assim é tudo na mesma casa, eu não precisava ficar indo de uma casa para outra. And as a child, like being aware of like, we don't quite have Toda vez que ela tá falando like, é tipo vício de linguagem, né, como se fosse o nosso tipo. the support we need here for this. Like, this is not quite, we're not quite like, and it made me a slightly serious child because I was like, had that consciousness. And then when I would go and spend the weekend with my dad, it was Ela também fala num sotaque britânico, no padrão britânico chamado RP. Você percebe que é um sotaque bem puro quanto às características presentes no Wells Lexicon Set, que é meio que um gabarito do que o padrão deve ser, UK e do US, né. Hã, e o gabarito é praticamente todo completo, no caso da Emma Watson. Os I diphthongs vão ser I em night, fight. No meu caso, eu já falo I em vez de I, tá? Tonight, fight. O que acontece também em Londres, tá? Em gente de classe média. E, provavelmente ela teve uma infância, né, mais riquinha, assim, mais posh, pelo próprio sotaque dela. A gente já consegue perceber isso. Ela mantém bastante os T's também.
ela tá cortando os T's ao final de palavras, tá? That, tonight, no caso dela, né? And I think everyone can relate to this to an extent, that it's not that you are like wanting to become different people, but it's there are different expectations of you in different places that you understand that you need to fill. And so I think some of É quase que aquele ditado "When in Rome, do as Romans do". Só que no caso, na mesma cidade, né? A gente fala isso quando a gente vai para um local diferente, para um país diferente, que a gente tem que se adaptar às regras do local. When in Rome, do as Romans do. Sei lá, você foi pra Itália, mas não gosta de macarrão. Só que naquela ocasião você vai comer macarrão, porque é isso que comem lá. Aí teu amigo fala: "Oh, you don't like pasta, right? Yeah, but when in Rome." Entende? that split then became, I was like, okay, wow, my parents had very different views on different things. And the hard part of that was that no one gave me any easy answers. It meant I had to form all of my own opinions myself because there was no consensus. Yeah, but this can happen in the same household, right? Se o seu pai não concorda com sua mãe em várias coisas, mesmo na mesma casa, você vai, né, desenvolver esse senso crítico aí. Isso é inclusive bom. Really like, gosh, okay, I need to decide what I think is important. And Gosh é uma outra forma de falar God, tá? É porque para quem é cristão, não fica falando o nome de Deus em vão. Então, no inglês a gente fala gosh, oh gosh, em vez de oh God, tá? Para não ficar falando o nome de Deus em vão. life and what my opinions are. No one's handing me this. Yeah, maybe it also made me aware of not wanting to be so split. Well, and why it's been important to me to try to remain whole Yeah. in all the different circumstances of my life and ask myself questions about how I can do that best, because Eu não vejo isso como uma coisa ruim não. Até porque se alguém tivesse, mostrado a ela o que fazer ou falado para ela, ter feito algo, imposto algo a ela, ela estaria reclamando disso. "Ah não, que fui forçada a fazer tal coisa, não sei o quê". Então, I think I experienced as a child that the split is painful. Like, if you're living a reality one way but presenting something else, those are the moments when you can really feel torn apart. And I recognized torn é dividido. Lembra daquela música da Natalie Im Imbroglia? "Nothing's fine, I'm torn, I'm all out of faith." I'm all out of faith, né? Acho que é isso. that, and I didn't want that to be my life. I Mm. didn't want pretend to be my real life. No sotaque britânico, padrão, né, a vogal que utilizamos para falar want é um O. O. Do americano é A. Want, want. And that's so I can so relate to you personally on the idea of not having a blueprint and having to create my own. And that's where you feel torn. Whereas when you look at it as a whole and go, okay, well, now I get to craft Yes. my own narrative from this. Yes. And I may take a few pieces from here and a few pieces from here, and I'm going to form my own puzzle. Yeah. Tá, blueprint quer dizer um esquema, porque um blueprint, na verdade, é uma planta, um desenho técnico que o pessoal faz de casa, de embarcações, etcétera, para você ter as medidas lá tudo certinho. Mas aqui seria como se fosse um esquema, algo que você vai seguir e vai conseguir montar, no caso dele, a vida, né. But I don't have to choose a path. Yeah. It's really beautiful when you when you do it, but it's Yeah. really hard in the beginning because it just feels like there are two paths. And Já ele tende a cortar muito mais os T's, tá. Beautiful. Just. It. I wanted to talk about how much that's impacted, your work. And you said there, you said that one thing you mentioned that really stood out to me was you felt that acting Stood out, chamou mais atenção e
marcou mais? was in some way escaping that kind of Yeah. which version do I have to be? And I think so much of what we do for work or so much of what we pursue as humans is based on something we're trying to build, create, maybe escape from, maybe to reveal some. Se você pega o ditongo "oi" dos dois, você percebe que o dela é bem mais posh, bem mais upper class. Como ela fala "so", no, go, slow. Eles já falam "so", "so", "so". Was acting always something you were going to do, or do you feel like it was this cross section of what was happening in your personal life that actually made that feel like the direction you would choose? I think it's so interesting that you said those words, reveal and escape, that they're kind of the same thing, because I think that Ela tá com lente de contato? Eu não vejo, Emma Watson desde Hermione Granger, desde Harry Potter, né. Mas tá com dente diferente, né. Será que é lente que ela botou? Deve ser, né. I'm actually naturally quite a shy person. And so actually for me to stand up in front of people feels like an out of body experience. Like there's so much adrenaline coursing through my Isso é verdade, viu. Isso é pra mim como professor também. Eu sou bem tímido, assim, não com os meus amigos, porque eu já conheço, mas se eu tô num ambiente novo, assim, eu não consigo ser muito exagerado e tal, eu vou ser bem na minha. Então, pra eu começar quando eu comecei a dar aula, eu me sentia assim, era quase uma out of body experience. Eu tive que criar uma persona diferente, né, eu tinha que atuar basicamente, pra ser mais esse cara mais, né, outgoing, porque isso ajuda bastante aos alunos prestarem mais atenção e etcétera. veins, that it does feel like a moment outside of time. And I remember the exhilaration of Espera aí, aqui ela já fez um "ai" ou eu tô louco? Deixa eu ver. I remember feel like a moment outside of time. É, ela já trouxe mais para o meu. Outside of time. I, the I diphthong, em vez de outside of time. Outside of time. And I remember the exhilaration of living the kind of ups and downs of this poem. Se você estiver fazendo um teste de proficiência, ups and downs pode ser substituído por waxing and waning, tá? No C2, no nível C2, isso acontece bastante. Eles usam bastante waxing and waning, em vez de ups and downs. And maybe because there wasn't Quando eu falo que os nativos, eles normalmente, eh, se mantêm ali no nível B2 de fala, de vocabulário, né, o pessoal acha que é brincadeira, mas não, ninguém tá usando nenhuma palavra muito difícil aqui, né, você vê que eu que tive que trazer uma palavra de nível C2. Então por isso que eu digo que, para você ser fluente, você não tem que escalar até depois do nível C2, tipo A1, A2, B1, B2, C1, C2 e aí sim você fica fluente. Não, se fosse assim, 90% da Inglaterra não seria fluente. Você acredita? Pois é. Isso aqui no Brasil também. 90%, 95% do Brasil não seria fluente, se você só fosse fluente depois do nível C2, tá. Então, se você acha que você só vai alcançar a fluência depois de alcançar o nível C2, isso é balela, tá bom? É, sei lá, coisa de quem quer vender curso pra isso ou escolas de idioma que querem manter você até um nível C2 por, sei lá, 6 anos, 8 anos de curso, não tem necessidade, pô. E eu diria que com o nível B2 você já é fluente, tá? Um B2 de fala, de escuta, de leitura, de escrita, você já é fluente, você já consegue se comunicar com um nativo perfeitamente. Isso quer dizer que você vai entender tudo o que a pessoa fala 100% do tempo?
Não, mas pelo contexto você vai pegar muita coisa ali também. E você vai conseguir expressar a sua ideia de forma clara, de forma precisa, tá? As I've become more healed and whole and more comfortable being myself, it's been interesting to ask myself, do you still need acting? Do you still need to act? Like, why? The answer is no. Because she had made shitloads of money, right? Yeah. To me, I started acting when I was 4, 3 years old. Most of you don't even know about this, but yes, I did act. I played. Yeah, my biggest role was when I played Raul Seixas as a kid, on a TV show called Por Toda Minha Vida by Globo. Yeah, I saw many actors, actresses, directors, some directors, quite a few actually. And yeah, that was my biggest part in national television. And ever since I did that, it kind of freaks me out. I instantly knew that I didn't want to go down that path. Do you know what I mean? They wanted me to, over exaggerate on my accent. And I was like, no, but nobody talks like that. And then they were like, no, but you have to be like a proper baiano, like, oh, meu rei, não sei o quê. And that was fucking annoying. Yeah. It was just bad. So, yeah, that show made me quit acting, right? It was a great experience, but I didn't want to go down that path, right? I What are you doing that for? And like the kind of, it used to feel like almost like a compulsion that I needed to do it. And what's really interesting now is I don't feel quite that kind of urgency of needing to do it. And I wonder if it's because actually I have spaces where I can now take some of those feelings and talk about some of the things I don't think I had space to voice. Yeah. Do that second part, Yeah. even if it makes sense rationally or logically. And Você vê que nenhum dos dois pronuncia os R's assim, ó, R, depois de som vocálico. Part. was that what in 2019 when you kind of pulled away, Where. was your reason I want to heal and work on myself, or was it actually Work. Em vez de work. Where. I don't feel a compulsion anymore? Like, was that the inflection Anymore. Em vez de anymore. point of Por que isso acontece? Porque o padrão britânico, ele é um sotaque non-rhotic. Então, a gente só pronuncia os R's como R's retroflexos, esse R caipira de porta, porteira, portão, antes de som de vogal. I remember by Beth's deathbed, by her graveside when we shot those films, like normally there are like these painful memories that I would use for those moments. And I realized, I was like, I don't know if this is super great for me actually to keep revisiting these, or if I want to use these as my tools. And I don't think that means I'll never. Putz, isso aí deve ser uma merda pro ator mesmo. Tipo, pra você mostrar aquela emoção ali, você tem que sentir ela, né? E você ficar sentindo coisa ruim o tempo todo, tudo bem que não é o tempo todo, mas quando você tá gravando um filme, você tá indo lá todo dia, ou então várias vezes na semana, e por muito tempo. Então, pô, aquele momento o ator deve ficar muito vulnerável, espiritualmente, energeticamente, porque ele tem que sentir aquilo ali, entende? Os melhores atores são aqueles que sentem e não transmitem de uma forma muito exagerada. A maioria das pessoas, quando vai chorar assim, ela não. Eu não sou estudioso de atuação, mas, né, quem souber aí vai falar melhor do que eu. Eu só atuava porque eu tinha uma boa memória.
Então, como quando criança, né. Então, uma pessoa na vida real, quando ela vai chorar, não quer demonstrar aquele sentimento, assim, e de uma forma exagerada. Então aquele ator que consegue fazer isso sem demonstrar muito, claro que ele vai chorar, mas ele vai segurar ou, né, de qualquer forma ele vai ter que sentir. Mas é uma exposição que deve ser difícil pra você voltar pra si depois, né. Tanto que muitos atores, em casos mais extremos, como o Heath Ledger, os caras, ó, porque não conseguem sair do personagem. Aquilo ali mexe com a cabeça deles de um jeito que Never come back to acting. I think it just meant I was like, I wonder if there's a different way to do this. I think the second thing was, to be really honest, I was coming to those sets with an expectation that I think I had developed on Harry Potter, which was that the people I worked that's so posh. Harry Potter. But it's beautiful though, the way she pronounces it. with were going to be my family and that we were going to be lifelong friends. I came to work looking for friendship, and that was a very painful experience for me Mm. outside of Harry Potter and in Hollywood. Like, bone-breakingly painful. Because most people don't come to those environments looking for friendships. They're looking for, "This is my chance. This is my role. This is what I want out of it. I'm focused. This is my job. This is my career. Like, let's go." And I was not of that mindset. And so I found the rejection. Loucura, né. Eu acho que ela nunca vai conseguir encontrar isso de novo. Esse senso de comunidade, de amizade que ela teve em Harry Potter. Primeiro que ela era criança, né, então só dela ter sido criança na época, todo mundo já abraçava mais, né, já tinha um cuidado maior. E eram várias crianças, na verdade. E, porra, ela conseguiria fazer crianças normalmente faz amizade muito fácil, muito mais fácil que adulto. Então acho que pra ela encontrar isso aí de novo vai ser praticamente impossível. O certo seria ela não procurar por isso nos novos trabalhos. Mas quando você vem de 10 anos, 15 anos, sei lá, não sei quanto tempo que duraram as filmagens, no caso de Harry Potter, é muito difícil de você não procurar esse cenário novamente. The friendship rejection, yeah. Yeah, of like, I was like, I I think it's so unusual to make a set of films for 12 years, and we were a community. Like, we 12 years, say. really were. And so I took that as an expectation into my other workplaces, and Not exploitation, as an expectation. Como expectativa, não como exploração. I just got my ass kicked. I really did. Was it competition? Was it envy? Was it just hierarchy? Was it I think it was a combination. It was a Molotov cocktail of all of the above. As we mentioned earlier, I'm just not Eita! thick-skinned. Maybe I just wasn't built for those kinds of highly competitive environments. O que ela quis dizer com I'm not thick-skinned? Quer dizer que ela não tem a casca grossa, não tem a pele grossa, no sentido de que ela não aguenta essas porradas, esse ambiente competitivo que tá um tentando passar por cima do outro. Porque lá todo mundo era, né, muito amigo em Harry Potter, já tinha uma franquia de sucesso, o papel dela estava garantido. Nesses outros filmes não, era cada um por si, meu irmão, e bola pra frente. Farinha, como dizem aqui, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. It Yeah, it broke me. No, Emma, don't cry. But in a way, I'm proud that it did, because I guess that means I have something left to break. I have a Oh my days, her voice is gone. Shit, I can't cry. heart left to break. So it was a hard learning, but I think there's something that I'm proud of in a way, that there were certain things I couldn't withstand. I'd much rather keep my humanity
moment. Wow, that was emotional. Rejeição, ainda mais rejeição de amizade, assim, é uma das coisas mais difíceis de você ter que lidar, né. Ainda mais, imagine ela tendo dinheiro, tendo fama, ainda ser rejeitada assim, esquisito. I imagine it's like some Yeah, there is a tissue. that's really Yeah, yeah. A tissue é um lenço, né, pra enxugar lágrima. What you said is so true that if you were broken by a frequency of envy and competition and whatever else it was, that's only proof that you were vibrating in a way that didn't want to be pulled down into that. And it's so interesting. That's true. I mean, in a way. But yeah, like, when people are in those types of frequencies, and those frequencies of competition and envy, everybody seems fake. It's ridiculous. It's a type of environment that you just don't wanna be in. Interesting though how when we break to those sorts of emotions and ideas, we feel we're the weak one yeah. when it's completely the opposite. That was the most painful thing was I thought I I beat myself up years afterwards really thinking like punishing myself saying you couldn't hack it, you weren't strong enough. And yeah, what bliss and what peace I think to understand that to have come out on top would have been a greater failure, I think, in terms of who I actually care about being. Yeah, it's almost like if you abandoned yourself in that moment in order to align with that new way of thinking. Yeah. Pô, ainda mais se ela criou expectativas de que algum outro filme dela fosse ficar mais conhecido ou fosse tão bem-sucedido quanto Harry Potter. Tipo, isso aí vai destruir sua mente. Ela deve pensar: "Ah, não, que foi sorte, que o meu papel lá foi algo mínimo, que, eu só consegui porque os outros me carregaram, né, já que eu tô fazendo esses outros filmes, mas eles não estão indo tão bem, ou eles estão indo mal", entende? Isso pode realmente a comparação, né, é um câncer pra mente. It could be a movie, it could be promoting. I just was obsessed with excellence and doing everything, giving my all to everything and doing it to the best of my ability. "Are you my sister?" I know exactly what you're talking about. And unless you have the right people around you that can hold that kind of level of commitment, you're going to get smashed up. You're just going to get crushed. And so I think now it's just a case of me being like, okay, I know that for me to do I am still like this with languages. That's why I talk like this. Right? I'm always seeking excellence, perfection. But nowadays I see perfection as a big brother. Do you know what I mean? Like, I have a good relationship with it, and I look up to it, but it doesn't make me feel overwhelmed or, paralyzed by not reaching it. It's just a good motivator. And I think everybody should see perfection the way I see it. It's the most productive way you can see it, right? Like, as a big brother that you admire, and that you're always trying to reach and get close to, but you know that it's basically impossible to get to that point where perfection is, and it's okay if you don't do it, right? As long as you're willing to try and keep up. Perfection is God, and I try to be as close to God as I can. That's why I have a good relationship with it. Whereas most people are like, "Oh, you don't need to be perfect," and yeah, you don't need to, but you should at least give it a try.